programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bom dia! Assista no programa de hoje, no Educação em Debate, a abertura do 10º Congresso Estadual do Sindiúti e o 22º dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. Nos próximos programas, faremos uma série de matérias sobre o maior congresso do Sindiúti de todos os tempos. No Momento CUT Minas, os trabalhadores em educação dizem não ao projeto da Lei 4330. Na atualidade, outras centrais também se juntam à CUT para combater o PL da terceirização sem limites. De Brasília, você vai ver as notícias da CNTE. Cerca de 2.600 delegados e delegadas participaram do maior congresso da história do Sindiúti. No Educação em Debate, você acompanha alguns dos principais momentos desse encontro, que teve início com a apresentação do grupo Meninas de Sinhá, composto por senhoras com idade entre 70 e 96 anos. Educação em Debate. Tempo de descanso para muitas pessoas. Foi assim o feriado de 21 de abril. Mas para os trabalhadores em educação de Minas Gerais, esse foi um tempo de muita luta e de mobilização. Durante o 10º Congresso do Sindiúti MG, realizado em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, cerca de 2.600 delegados estiveram presentes. Esse foi o maior congresso da história do Sindiúti MG. Eu quero dar boas-vindas, então, a todos e todas nós, trabalhadores em educação, congressistas, eleitos nos seus locais de trabalho, aos nossos convidados e desejar que este seja um congresso de fortalecimento da nossa luta. Vocês vão observar, quando aprovarmos o regimento interno, que nós fizemos uma dinâmica de que a gente, neste congresso, discuta política e discuta política para se organizar para fora. Este não é um congresso que a gente vai gastar energia para dentro, vai brigar com o companheiro e vai se diluir em lutas internas. É um congresso para a gente se articular para as lutas que virão, sabendo de como o Sindiúti é estratégico na luta do Estado e na luta nacional. Essa mesa espelha um pouco os nossos parceiros e as nossas parceiras e nós a compusemos exatamente para a gente ver com quem a gente conta no dia a dia, para que a gente saiba quais são os nossos parceiros e que este congresso, então, seja um congresso vitorioso. Acho que já é. Começar com o maior congresso da história do nosso sindicato e com pautas que discutam política, não brigas para dentro, com o Dia Estadual de Luta, que é o 21 de abril, nós já começamos vitoriosos e vitoriosas. Então, 10º Congresso Estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais está aberto e que nós tenhamos bons trabalhos, bons debates e boas lutas para o próximo período. Quero passar para o meu presidente, Roberto Franklin Leão, que acho que é o presidente de todos nós, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para a saudação aqui ao nosso plenário. Companheiros e companheiras, companheiros da mesa, companheiros de luta, companheiros cuja história é a história de defesa da democracia, de defesa dos direitos dos trabalhadores. É uma satisfação muito grande para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que eu presido, ter o Sindiúti como um dos seus sindicatos mais atuantes, um sindicato que é construtor de uma política de enfrentamento e de defesa dos direitos da classe trabalhadora desse país. Uma das causas da educação pública brasileira ter problemas
é porque os trabalhadores de educação que lutam muito, que enfrentam todas as dificuldades para atuarem nos mais longínquos recantos desse país, não têm uma carreira que dê a eles perspectiva de futuro. É difícil para um profissional que luta, que estuda, que trabalha, que se dedica, não saber o que vai acontecer com ele quando ele tiver concluído a sua passagem por essa profissão. É importante que nós saibamos que neste momento está vigindo nesse país um negócio chamado Plano Nacional de Educação. E é importante que nós tenhamos claro a necessidade de lutarmos para que os prazos que estão colocados neste plano sejam efetivamente cumpridos. É importante que a gente faça essa lei ser cumprida, porque essa lei estabelece que em 2 anos nós temos que ter planos de carreira para os profissionais da educação. Esse congresso, com esse tema, é muito bom que aconteça nesse momento, no momento em que nós queremos fazer com que o PNE se torne realidade. E mais do que nunca, a autonomia do sindicato. É o 20º Congresso dos Trabalhadores de Educação e o 10º do SINDIUT. Um sindicato que tem uma história de luta, uma tradição de enfrentar, de lutou contra a ditadura, lutou por democracia, lutou por diretas, e tenho certeza que essa história maravilhosa vai continuar, porque o povo daqui é povo de luta, é povo determinado, é povo aguerrido. Parabéns a todos vocês, um bom congresso e dia. Boa sorte para todos. Nós vamos ouvir agora um outro parceiro muito importante nas lutas nas ruas aqui do estado, que é a CTB, companheiro Marcelino. Se tem uma categoria hoje que está no olho do furacão, me parece, essa categoria é a dos educadores e educadoras do Brasil. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque vocês tiveram um papel fundamental e determinante na 4ª vitória do projeto nacional por mais direitos, por mais inclusão social, por mais desenvolvimento com valorização do trabalho. O Brasil, nesses últimos 12 anos, fez um processo que jamais assistiu nos seus mais de 500 anos de república. 12 anos, nós saímos de um produto interno bruto de 1,4 trilhões de reais para mais de 4 trilhões de reais. Se o produto interno bruto brasileiro cresceu, evidentemente que houve mais pessoas participando desse processo de inclusão. Quando nós do movimento social vamos para a rua com as nossas bandeiras justas de defesa dos trabalhadores, nós não estamos no sentido de desgastar o governo Dilma. Pelo menos não é a posição da CTB. Nós vamos lá para estabelecer um muro e dizer para essa direita que nós não aceitamos retrocesso em nosso país. Nós queremos avançar mais. Nós precisamos avançar mais. Os congressistas em educação também marcaram presença em Ouro Preto no dia 21 de abril. A voz dos educadores mineiros ecoou pelas montanhas da histórica Ouro Preto em 21 de abril, dia de Tiradentes. Cerca de 2.600 trabalhadores em educação, participantes do 10º Congresso do SINDIUT e do 22º Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, se juntaram a outros manifestantes do movimento do Sem Terra, do movimento dos atingidos por barragens, para cobrar o pagamento do piso salarial da educação, promessa feita pelo governador Fernando Pimentel à categoria. Com muito amor.
nós conversamos com o coordenador estadual do MST, Cristiano Meirelles. Cristiano, você veio para a homenagem e também para o dia de luta, como é isso? Nós do MST viemos aqui hoje para mais um dia estadual de lutas, né? Então, se a gente pegar para trás, a gente tem visto que a classe trabalhadora, os trabalhadores em suas diferentes categorias têm se organizado e têm saído às ruas para defender suas pautas, defender seus direitos. E o Movimento Sem Terra não é diferente, né? Fomos homenageados hoje aqui, mas achamos que isso não atrapalha em nada a nossa postura, a nossa posição política de que é lutar, de que é estar junto com os professores nessa luta que tem sido árdua. Dia Nacional de Luta, uma das reivindicações aqui em solo mineiro é o pagamento do piso salarial profissional nacional aos educadores. Vocês estão com os trabalhadores em educação nessa luta? Sem dúvida. Essa é uma bandeira que o MST tem defendido há muito tempo, tem estado junto com os educadores em todos os momentos, até porque acreditamos que é preciso haver um compromisso maior de todo mundo em torno da educação. Porque a educação é que permite que um povo seja liberto, né? Então é preciso que todos somem nessa luta e o MST não é diferente. Estamos e vamos estar em qualquer processo de luta da categoria dos educadores. 2.600 educadores em Ouro Preto nesse 21 de abril. Qual o seu balanço? Demos um recado ao governador Fernando Pimentel que ele tem que cumprir aquilo que ele se comprometeu conosco como candidato, pagar o piso salarial e reorganizar a carreira. Infelizmente, depois de 100 dias de governo, ele ainda não fez isso e nós vamos continuar protestando e pressionando. Saiba o que pensa o trabalhador da educação em Minas Gerais. Profissão educador. Saudações a todos os companheiros, meu nome é Luiz Henrique Campolina, sou filiado ao Sindiúti há cerca de 6 anos, sou da cidade de Esmeraldas e sou filiado pela subsede de Esmeraldas. Exerço a função de auxiliar de secretaria e professor em História. Esse é o 3º congresso do Sindiúti que eu participo e para mim é sempre uma honra estar participando desse evento, porque é muito construtivo para mim sobre o aprendizado, né? Nesses 2 últimos dias temos discutido muito sobre a questão da conjuntura política, tanto nacional como internacional, e hoje sobre a pedagogia, que as experiências que eu estou vivenciando aqui levarei para o meu ambiente de trabalho, né, e vou estar compartilhando com eles. Em Esmeraldas nós estamos passando por uma luta, peço o apoio de todos os demais colegas das outras subsedes, das outras redes, né? Estaremos passando uma nota de repúdio ao governo municipal aqui na Assembleia, conto com o apoio de vocês, né, porque a nossa causa é uma causa justa. As reivindicações elas se baseiam no pagamento do piso salarial nacional, né, melhor estrutura do nosso ambiente de trabalho, material de trabalho, temos condições de trabalho que são péssimas, as escolas, né, temos escolas que precisam melhorar muito na estrutura, salas de aula cheias, né? E o governo ele não faz nada para nos ajudar, somente nos persegue. Eu mesmo estou sendo perseguido, né? Funcionários da educação são criticados, são perseguidos por agentes do governo em redes sociais, né? E em jornais que circulam na cidade. Meu nome é Ana Carla Barbosa, sou do norte de Minas, da cidade de Espinosa, representando a Escola Estadual Betânia. E nós viemos aqui, gastamos 750 quilômetros, nós somos professores, lutadores, trabalhadores, estamos defendendo nossa classe, né? O que o governo prometeu não está cumprindo, o piso salarial, estamos lutando por melhoras, né? A esperança é a última que morre e estão acabando com nossa classe nas escolas,
né, não está tendo mais respeito com nós. A gente está lutando muito, muito por isso e pedimos, né, que a classe fique cada vez mais unida para poder conseguir alcançar nossos objetivos. O jurídico do Sindiúti esclarece a sua dúvida. Fique ligado. Tira dúvidas. Eu gostaria de um esclarecimento. O reajuste de 5% nos salários dos servidores da educação sempre ocorrerá uma vez por ano? Sim. De acordo com a Lei Estadual 18.975 de 2010, os servidores terão a garantia de ter os seus vencimentos reajustados uma vez ao ano. Entretanto, a lei não estabelece o percentual definido para esse reajuste. Ao participar da abertura do 10º Congresso do Sindiúti, José Maria de Almeida, CSP com Lutas, destacou um momento especial de mobilização que tem explodido em todo o país contra o PL 4330. Atualidade. O Congresso ele ocorre no momento, como disse aqui a Bia no início dos trabalhos dessa mesa, bastante especial para o povo brasileiro. Nós tivemos nessa semana uma semana intensa de mobilizações. Nós vivemos nos últimos meses no país uma escalada de mobilizações que tem a ver com o quadro político, econômico e social que vem se instalando no país no último período. E é um processo, é um quadro político de polarização social, de polarização política e que vai exigir das nossas organizações, companheiros e companheiras, dos sindicatos, das centrais sindicais, dos partidos políticos de esquerda, uma resposta política e uma ação prática muito contundente. É necessário que os trabalhadores, que as suas organizações enfrentem com todas as suas forças a ofensiva que nós sofremos neste momento, seja por parte do imperialismo, com a intensificação de aplicação de um modelo econômico privatizante, que aumenta a exploração sobre a classe trabalhadora. O PL 4.330 é uma expressão concreta disso, mas eu acho que também é muito importante que nós assumamos com a mesma garra e com a mesma intensidade as tarefas de, nesse quadro que o país vive, defender efetivamente os direitos e os interesses da classe trabalhadora contra todos e todas aqueles que os atacam. Toda a classe trabalhadora mais pobre desse país, que ganha no máximo até 2 salários mínimos por mês, recebe todo ano um abono de R$700, um salário mínimo, que para essas pessoas é muito importante, pois uma dessas duas MPs praticamente elimina esse direito para a ampla maioria dos trabalhadores mais pobres do país, que ganham até 2 salários mínimos por mês. À medida que atinge o seguro-desemprego, retira do acesso a esse direito 2/3 das pessoas que, pelas regras anteriores, teriam acesso a esse direito todo ano. Vocês sabem quanto é que significa isso de gente? Por ano no nosso país, com a rotatividade da mão de obra, são cerca de 15, 16, 17 milhões de demitidos. Desses, 10, 11, 12 milhões perderiam o direito ao seguro-desemprego, com essa medida que foi tomada. Desde esse ponto de vista, companheiros e companheiras, é muito importante que a gente dê passos além daquilo que nós fizemos até hoje. Eu acho que o Dia Nacional de Paralisação, que nós tivemos agora no dia 15, é muito importante, porque foi um momento de unidade, não de todas as centrais sindicais. Infelizmente a Força Sindical e a UGT negociaram e apoiaram a aprovação do PL 4.330 lá no Congresso Nacional, mas as outras centrais, a CUT, a CTB, a CSP com Lutas, a nova Central Sindical, convocaram um dia de paralisação, que foi feito agora dia 15, e nós precisamos avançar mais. No momento, o CUT Minas acompanha um pouco mais da luta dos trabalhadores no combate ao PL 4330, com o secretário nacional de formação da CUT, José Celestino. Momento CUT Minas. Essa categoria é uma categoria de luta permanente em defesa de uma educação de qualidade, socialmente referenciada, em defesa da classe trabalhadora, que sempre foi, e é por isso que nós, trabalhadores de educação de Minas Gerais, também contribuímos para construir e consolidar a maior central sindical da América Latina e a 4ª maior central sindical do mundo.
estabelecemos uma jornada de lutas a partir de fevereiro e marcamos até o 1º de maio, mas pela nossa análise vai ter que continuar, porque nós não podemos mais sair da rua, fazer as disputas que nós temos que fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, nós não podemos perder de vista as questões que estão no Congresso Nacional com uma pauta altamente negativa contra os trabalhadores e contra a sociedade. E é por isso que a gente tem que estar articulado nessa luta, porque, sem dúvida nenhuma, é um plano que foi construído pela sociedade, importante para a educação brasileira. E mais uma outra questão, é o Congresso Nacional, o mais conservador desde 1964. Altamente refratário, repelente do ponto de vista dos direitos humanos. Um Congresso altamente conservador do ponto de vista econômico, liberal e, com certeza, contra a classe trabalhadora e os nossos interesses. E o 4330, esse famigerado desse projeto de lei, ele liquida, por isso que nós estamos chamando que é o projeto de lei da escravidão, do retorno à escravidão. E nós não podemos, não vamos deixar que ele seja aprovado. Educadores e educadoras em greve, em mobilização pelo pagamento do piso e reconstrução da carreira. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação de Minas Gerais realizaram a Assembleia Estadual no dia 29 de abril, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós fomos chamados para uma nova rodada de conversa com o governo. Aconteceu na sede do BDMG, aqui na região central, e foi uma reunião mediada pela bancada aqui da Assembleia Legislativa, então deputados também participaram. Hoje nós estamos melhores em relação às propostas do que nós estávamos em janeiro. É importante identificar isso, porque senão nós não vamos identificar o nosso protagonismo na pressão em relação ao governo do Estado. Tudo que avançou na nossa avaliação e teve avanços significativos é resultado do processo de pressão que nós temos feito. Nós estamos em mobilização pelo piso desde 2008, mas considerando esse governo, desde janeiro. Então há uma soma de pressão e não temos dúvida de que a Assembleia de hoje, para além de todos nós que seguimos em caravanas e estamos aqui, a Assembleia de hoje conta com a paralisação e a participação de muita gente e com adesões importantes que nós não tínhamos em outros momentos, como por exemplo várias superintendências regionais de ensino paralisando, participando em caravana, estando aqui conosco nas lutas que nós estamos fazendo. Então é importante nós termos esse registro, na nossa opinião, tudo que avançou, principalmente de carreira, em detrimento do que nós tínhamos, é resultado dessa luta coletiva que nós temos travado nesse último período. Após conhecerem os itens da nova proposta do governo, decidiram apreciar o documento e no próximo dia 14 de maio realizarão nova assembleia, com paralisação e indicativo de greve para decidir os rumos do movimento. Em relação à primeira proposta apresentada pelo governo, de fato, nós tivemos uma conquista importante. Foi a paridade com os aposentados. É inconcebível ter qualquer proposta que exclua os aposentados. E a outra questão, que para a categoria foi muito importante, resultado de uma luta e de processo de pressão que a gente já tem feito, é que não é possível desorganizar a carreira com a incorporação de abonos como o governo estava propondo. Então, esses dois pontos nós tivemos avanço. Nós temos um calendário de uma nova Assembleia Estadual, ela permanece com o mesmo indicativo de greve, porque já foi aprovada na anterior, uma nova Assembleia Estadual no dia 14 de maio, com paralisação, e até lá nós temos uma nova rodada de reunião com o Estado, em que nós esperamos aí avançar em demandas que permanecem com dificuldade. Na verdade, o piso está considerado para a licenciatura plena,
enquanto a nossa reivindicação sempre foi para nível médio. E um ponto que nós precisamos avançar e discutir é que os reajustes do piso salarial não estão previstos para toda a categoria, estão previstos apenas para os profissionais do magistério. Então nós vamos ter reajustes que serão praticados para todos, que são os percentuais anuais, através dos abonos, e nós vamos ter um reajuste que vai ser praticado por uma parcela da categoria, que são os profissionais do magistério. Então esse é um ponto que na Assembleia foi avaliado e que é necessário avançar. Os educadores da Rede Municipal de Ensino de Betim e Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, estão em greve. Eles fizeram manifestações no viaduto da Avenida das Américas, próximo ao Senai. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Trabalhadores em educação do Brasil inteiro entraram em greve no dia 30 de abril. O motivo é o mesmo de anos anteriores. As salas de aula continuam superlotadas, grande parte dos gestores insiste em descumprir a lei do piso salarial do magistério. Os funcionários da educação não conseguem ter acesso à profissionalização e, quando têm, não são valorizados nos planos de carreira. E, além disso, as escolas não têm infraestrutura. Nós temos metas importantes que precisam ser cumpridas. Meta 17, que estabelece a equiparação do salário médio dos professores ao salário médio dos profissionais de mesma formação no serviço público. A meta 18, que estabelece prazos para que tenhamos planos de carreira para os profissionais de educação. E a meta 18.1, a estratégia 18.1 é importante porque ela estabelece que no prazo de 3 anos nós tenhamos 90% dos professores contratados por concurso público e pelo menos 50% dos funcionários. Isso é fundamental para que a gente recupere a dignidade e a decência na forma de contratação desses profissionais. Os educadores também lutam pelo efetivo investimento de 10% do PIB e a imediata vinculação de novos recursos para a área, como os royalties de petróleo e gás natural, que serão destinados a estados e municípios pelo regime de partilha do pré-sal. A pauta da greve nacional inclui também a construção democrática dos planos municipais e estaduais de educação, que tem até o mês de junho para ficarem prontos. Você fica agora com o humor de Rômulo Garcias. Tabela periódica, cateta oposto, cateta adjacente, raiz quadrada. Isso enlouquece a gente. A gente aprende isso na escola, mas logo a gente esquece. Mas tem uma coisa que a gente aprende na escola e que jamais esquece: o valor do educador e da educadora na nossa vida. Afinal, eles dedicam a própria vida a ensinar, a compartilhar o conhecimento. Então, está na hora do governo de Minas pagar a dívida que tem com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Pagar o piso salarial nacional e reconstruir a carreira é o mínimo que o governo precisa fazer para mostrar que, além de você, ele também reconhece o valor da educação. Educadores e educadoras, Minas Gerais precisa reconhecer o valor de vocês. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG.